nós vamos ver então em direito constitucional, abordando no primeiro momento a Constituição Federal. Dos artigos 6º ao 11, ou seja, os direitos sociais do artigo 6º, os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais no artigo 7º e os direitos sindicais a partir do artigo 8º, 9º, 10 e 11. Saltamos para o artigo 39. O artigo 39 está no capítulo da administração pública, que começa no artigo 37 e não faz parte do edital dos senhores. Então nós vamos ver apenas o artigo no capítulo da administração pública do 39, do 40 e do 41, ou seja, algo muito voltado ao estudo dos agentes públicos no âmbito da Constituição Federal. Fechando esta primeira parte da Constituição Federal, abordaremos então a Constituição Estadual daqui a algumas horas, enfim, sem prejuízo. Vamos começar ao artigo 6º. O artigo 6º da Constituição, ele elenca 11 direitos sociais. Esses direitos sociais, no rol dos chamados direitos fundamentais, faz parte da segunda dimensão ou geração que vem com seus ideais lá da Revolução Francesa. Pedir gerações ou dimensões aqui para o artigo 6º, entendo que já é de um nível bem aprofundado, mas não custa lembrar que o que nós vamos ver agora faz parte do rol da segunda geração ou dimensão dos direitos fundamentais. O texto que nós vamos ver, ele é da Constituição Federal de 5 de outubro de 88. O texto originário, ou seja, aquele publicado dia 5 de outubro de 88, não trazia duas espécies que nós vamos ver que foram incluídas, portanto, a posteriori, a primeira em 2000 e a segunda em 2010. Baixe uma Constituição, precisa comprar, baixe uma Constituição Federal, entre no site do Planalto, no site da Presidência da República, www.planalto.gov.br, vai abrir a página lá da Presidência, entre em Legislação e lá em Legislação procure Constituição Federal. Salve, estude, você precisa deste texto, você precisa ler, porque as questões de múltipla escolha pedem a literalidade da lei. O que diz o artigo 6º? Na verdade, ele elenca superficialmente 11 direitos sociais. Por que superficialmente? Porque a própria Constituição, a partir lá do artigo 226, acaba disciplinando uma série de questões mencionadas no artigo 6º. Para a sua prova, basta saber o rol dos direitos sociais no artigo 6º. Quais são os direitos sociais? Olha, educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à infância, proteção à maternidade, assistência aos desamparados. O que me chama a atenção aqui? Primeiro, o direito à moradia, ele aparece apenas em 2000. E o direito à alimentação em 2010. Você pode até pensar, nossa, eu acabei de ouvir você falar o direito à saúde. Como é que alguém vai ter o direito à saúde sem ter o direito à alimentação? Na verdade, em direito constitucional, nós temos aquilo que chamamos de direitos explícitos e direitos implícitos. O direito à alimentação sempre foi um direito implícito. Surge uma outra pergunta. Então, por que torná-lo explícito? Há 4 anos, então, em 2010, se não me engano, foi janeiro de 2010. Por que torná-lo explícito? Na verdade, hoje, busca-se, de uma forma judicial, a concretude desses direitos sociais. Em outras palavras, exige-se do poder público o cumprimento desses direitos sociais. E exige-se através de quem? Do poder judiciário. É o que chamamos de judicialização dos direitos sociais. Então, como direito implícito, fica mais difícil de exigi-lo. Como direito explícito, está escrito na Constituição, está aqui, excelência, olha, artigo 6º, o direito à alimentação. Eu não tenho de onde tirar, eu não tenho como sobreviver. Eu quero que o poder público me dê alimentação. A ideia é essa. Então, importante saber, novamente, a educação. Eu tenho um capítulo sobre o direito à educação. Quero que você entenda que é um direito social. Então, a educação ela vai ser fornecida das mais diversas formas,
em âmbito gratuito até determinado nível. Depois eu tenho o direito à saúde, a própria Constituição disciplina, através do Sistema Único de Saúde, em todas as suas frações, municipal, estadual, distrital e no âmbito federal. Alimentação, acabei de ver. Sobre o trabalho, eu falo daqui a pouquinho no artigo 7º. A moradia, ou seja, o direito à habitação. Então o governo vai subsidiar o acesso à moradia, o lazer, a segurança nas mais diversas formas, não é só segurança no nosso meio de segurança policial, mas aqui envolve a própria segurança do artigo 5º, segurança nas relações jurídicas, segurança nas relações econômicas, segurança no tocante ao direito ao patrimônio, segurança na relação do Estado para com o particular. Eu tenho a questão da previdência social com seu caráter contributivo e solidário, então eu vou contribuir hoje para quem já está aposentado, uma proteção à maternidade, a mulher gestante é um ser duplamente vulnerável, eu já começo a olhar a proteção à vida desde a concepção, então eu tenho 2 ou mais seres ali que eu preciso proteger, dar uma atenção especial, não só a proteção à maternidade, mas a proteção à infância. A criança é um ser em formação, não só a criança e o adolescente, naquela divisão que o Estatuto da Criança e do Adolescente faz no âmbito do nosso país. A criança e o adolescente são seres em formação e necessitam de uma proteção integral enquanto estiverem em formação. Uma assistência aos desamparados através da assistência social é primordial. Temos aqui, então, um rol de 11 direitos sociais. Não é didático, não é producente o que eu vou falar, mas eu quero que você passe e não que você fique, isso aprende assim ou assado. Você precisa saber este rol de forma decorada. Leia o artigo 6º 200 vezes e você caminhará bem, porque é pergunta fácil de se fazer. Você apenas mistura. O examinador ganha para fazer a sua pergunta, mas ele também tem um limite de paciência. Então chega uma hora que ele pega esse artigo, o que faz parte do rol dos direitos sociais no âmbito da Constituição Federal. Então ele mescla lá 3 com um que não é, 2 com um que não é, até a assertiva que trouxer um dos 11 previstos aqui, conforme vimos. Visto os direitos sociais, vamos para o próximo assunto, que é o rol dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. O rol dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, ele traz um rol de 34 incisos, mais o parágrafo único que é de suma importância, que foi alterado o ano passado, conhecido como a PEC das domésticas. PEC de proposta de emenda à Constituição, que tornou-se uma emenda, ou seja, o texto originário de 5 de outubro de 88, mais uma vez sofreu uma alteração, esta agora mencionada por mim em 2013, ampliando os direitos elencados no artigo 7º aos trabalhadores domésticos. Já existia o parágrafo único, mas era um rol bastante diminuto. Ampliou-se estes incisos, alcançando os trabalhadores domésticos. É o que eu falo de questão pronta, questão fácil, extremamente atualizada. Eu não lembro agora, quando eu falo não lembro agora, é porque não faz parte aqui da minha disciplina. Se cai atualidades para vocês no curso de agente administrativo. Mas aqui é uma questão dupla, que faz parte do seu conteúdo programático em direito constitucional e é extremamente atual. Então eu vou bater um papo um pouquinho de cada inciso e vou apontando o que cai e o que não cai para os trabalhadores domésticos. Então você pegando o artigo 7º da sua Constituição que você baixou e já salvou aí no seu computador, você vai acompanhar que o primeiro inciso fala de uma proteção ao emprego. Na verdade, o que acontece? O empregado, ele não pode ficar descoberto, desprotegido, em face, por exemplo, de uma demissão arbitrária. O texto fala de demissão arbitrária ou sem justa causa, o que é redundante. Toda demissão sem justa causa, ela é arbitrária. Não é que ela é abusiva, como a gente levasse para o âmbito do direito público. Ela é arbitrária porque fica ao arbítrio
do empregador, da conveniência e oportunidade do empregador. O empregador, ele vai enxergar o melhor ou pior momento dele desligar um ou mais funcionários do seu quadro. Então, no âmbito das relações do direito privado, das relações seletistas, da consolidação das leis do trabalho, nós temos uma proteção, uma relação de emprego protegida contra a despedida arbitrária. De que forma isso? Eu tenho uma indenização compensatória, eu tenho pagamento de 40% sobre o depósito do fundo de garantia por tempo de serviço. A aula não é de direito do trabalho, mas agora a aula é de direito constitucional do trabalho. Então o empregado tem sim uma relação protegida. É claro que não se compara com a estabilidade de um agente público estatutário. Aqui, a proteção é um desestímulo financeiro ao empregador. O empregador, a hora que... Claro que eu estou levando em conta uma relação formal, né? Que a pessoa ela é devidamente registrada, que ele recolhe os devidos fins. Então, quando o empregador decide-se desligar um determinado funcionário, ele vai ter um impacto financeiro. O empregado vai ter uma compensação financeira pela sua saída, além do que a questão do seguro-desemprego, até tantos meses, até tantos valores, aquele empregado ele vai receber como uma forma de subsidiar a sua sobrevivência neste momento de desamparo laboral. O seguro-desemprego está previsto no inciso 2, que está ao alcance daquele que foi mandado embora, em questão de desemprego involuntário. Se ele pediu a demissão, então não se fala em seguro-desemprego. O inciso 2, numa interpretação contextual, ele vem amparar o próprio inciso 1. É claro que o seguro-desemprego não sai do bolso do empregador, e sim sai dos cofres públicos, mas não podemos também deixar de falar como mais uma proteção àquele que perdeu o seu emprego. A compensação financeira em relação a uma demissão arbitrária, ou como eu insisto, diz a Constituição no inciso 1, sem justa causa, ela sai do bolso do empregador. O seguro-desemprego, ele sai do dinheiro dos cofres públicos. Falando ainda nesta proteção à relação de emprego, o inciso 3, que eu acabei mencionando, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. É meio autoexplicativo, tem legislação específica sobre o FGTS, mas olha, é um fundo de garantia do tempo de serviço, ou seja, o empregador ele tem o dever de recolher determinado percentual todo mês para uma conta que é do seu empregado, que é um fundo de garantia por tempo de serviço. Ao ser mandado embora ou decidir-se, por exemplo, comprar um imóvel, ele pode liberar este fundo de garantia por tempo de serviço. É uma poupança forçada que não há para os agentes públicos estatutários. Você que será um novo agente administrativo da Polícia Militar do Estado de São Paulo, esse tipo de questão não vai lhe alcançar. A questão aqui ela é seletista. Avançamos e chegamos num inciso extremamente importante. Eu diria para vocês que dos 4, esse vai ser o 4, é o mais importante até então. É o primeiro, inclusive, que vai alcançar os empregados domésticos, ou seja, o salário mínimo. O salário mínimo, ele é autoexplicativo, ele é mínimo para qualquer empregado. Significa que ninguém pode ganhar menos que um salário mínimo. É paradoxal, é contraditório. Se o salário é mínimo, mínimo é o que eu devo receber. Ah, mas eu sou vendedor, eu trabalho com porcentagem de venda. No mínimo, você tem que ter um salário mínimo mensal assegurado no seu registro, na sua carteira de trabalho e previdência social. Não é só isso que o inciso 4 diz. O inciso 4 fala que o salário mínimo ele é fixado em lei. Uma lei é aprovada pelo Congresso de iniciativa do Presidente da República sobre o valor do salário mínimo. Nós estamos tendo reajustes de salário mínimo por decretos, porque esta lei deu margem para que isso fosse ocorrer. O salário mínimo ele é nacionalmente unificado. Ah, mas outro dia eu vi que tem um salário mínimo estadual, é verdade?
É verdade. Por exemplo, o salário mínimo do estado de São Paulo é um pouco maior que o salário mínimo nacional. Quer dizer o quê? Quer dizer uma valorização regional. Ele não pode ganhar menos que o mínimo nacional, e se ele estiver no âmbito do estado de São Paulo, nas categorias que o salário mínimo estadual diz, também não pode ganhar menos do que aquela quantia. Então, um salário mínimo que é fixado por lei, nacionalmente unificado. Tá, esse salário mínimo ele tem como objetivo alcançar o quê? Cuidado, não caia da cadeira porque a aula é teórica. Teoricamente, o salário mínimo deve atingir as capacidades vitais do ser humano e de sua família. Como, por exemplo, moradia, olha, um direito social, alimentação, outro direito social, educação, saúde, lazer, o vestuário, questões de higiene, transporte, a previdência social, com reajustes periódicos. Isso já tem, porque ele tem tido reajustes periódicos, pelo menos anualmente. Então ele não está engessado, ele não está sendo corroído pela inflação existente no nosso país. Alguma coisa que pode falar de bom deste governo federal é o reajuste acima da inflação, um reajuste real de salário mínimo. Então eu tenho um reajuste periódico que lhe preserve o poder de compra, o poder aquisitivo. E há uma parte final no inciso 4 que fala sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. Significa que o salário mínimo não pode ser referência. Então, por exemplo, um litro de gasolina é tantos por cento de um salário mínimo. O salário mínimo aumenta, aumenta também o litro da gasolina. O quilo do pão francês é tantos por cento. Não pode. Não pode porque o salário mínimo, se ele estiver atrelado a alguma coisa, como eu tenho o reajuste periódico dele, é uma questão que eu estou enxugando o gelo. Eu aumento o salário mínimo e com ele eu aumento tudo. Quando a ideia é aumentar de fato o poder aquisitivo. Em estudos não mais tão atuais, foi feito, se não me engano, pela Fundação Getúlio Vargas, que o salário mínimo para alcançar de fato o previsto no inciso 4 do artigo 7º da Constituição, passaria em valores mais ou menos de hoje de R$ 2.500. Ou seja, eu precisaria ali, o salário mínimo está em torno de quase R$ 800, eu precisaria pelo menos de uns 3 reajustes, multiplicado por 3 o valor atual. Então eu não posso atrelar, eu pago prestação alimentícia, é tantos por cento do salário mínimo. Não pode, é inconstitucional. É vedada a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. A ideia é essa. Importantíssimo para fecharmos o primeiro bloco aqui. Saber, teoricamente, o que alcança, ou que deveria alcançar, o salário mínimo. Portanto, não esqueça, necessidades vitais básicas da sua pessoa e da sua família. Então, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. Nos vemos daqui a um pouquinho no próximo bloco com a continuidade do artigo 7º.